Número 2. Então, agora nós vamos falar de como se forma a fusão emocional entre a mãe e o filho, e qual é a importância de saber disso para a sua maternidade. Quando a gente pensa só pelo lado físico, a gente imagina que o bebê nasce, se separa da mãe e está tudo bem, ele já começa a sua vida autônoma. Mas o que precisamos ampliar a nossa visão é que não é uma separação física somente. O bebê, quando está na barriga da mamãe, ele foi formado em fusão com a mãe. Ele recebia a alimentação através da mãe, ele recebia o oxigênio através da mãe, então ele sentiu o mundo através do corpo da mãe. Então, nada mais óbvio de imaginar que essa separação não pode ser de forma brusca, porque o bebê humano é o único mamífero, é o único animal que não nasce pronto para sobreviver. O bebê precisa de ajuda, pelo menos até o primeiro ano de vida, para sobreviver. E por causa disso, ele ainda mantém essa conexão a nível energético e a nível de alma. Uma coisa que talvez vocês não saibam, e que a gente aprende quando começa a estudar sobre essa outra forma de ver o ser humano, ou seja, de assumir a sua natureza energética e espiritual, a gente começa a ter certeza de que o corpo está sendo gerado no útero, um corpo físico, mas ele já está conectado à alma, que é o ser espiritual, e já está conectado ao campo, aqueles corpos energéticos que a gente estudou na aula anterior. Então, se o bebê tem um corpo físico em formação, um corpo energético e um corpo emocional, como a gente viu, e divide isso com a mãe, nada mais óbvio de imaginar que ele mantém essa união com a mãe para criar repertório, ou seja, para aprender como sobreviver depois que ele tiver uma certa idade. Então, se a gente olha só pelo lado físico, a gente acredita que não há nada para compreender acerca só do nascimento do ser humano. O que a gente tem que ver é apenas o nascimento físico. Mas para quem procura ver tudo com o olhar novo e o olhar holístico, sabe que a sua mãe e o bebê continuam fundidos no mundo emocional. Esse recém-nascido ainda faz parte do campo emocional no qual ele está submerso. A gente aprende que o espírito, a alma, se liga ao corpo físico do bebê um pouquinho antes da concepção. Então, ele já está presente no campo energético e emocional da mãe. Ele já está vivenciando, até 3 meses antes da concepção, tudo o que ocorre com a mãe e com o pai. Para quê? Para ele já ir se adaptando, já ir ganhando repertório para conseguir ser fecundado, para conseguir ser gerado e para nascer. Então, tudo isso, essa prévia, já é uma preparação. E essa conexão, primeiro, é a nível energético e espiritual. Então, o campo energético do filho que vai nascer já se liga com a mãe e continua ligado até o nascimento e os 2 primeiros anos de vida. Por isso é que a mãe, durante a gestação, muda muito de comportamento, oscila muito o lado emocional, porque ela está em fusão com outra alma, com outro espírito. E aquele espírito, aquele filho que está chegando,
Não é alguém que está sendo recém-formado. Ele é uma alma que já tem outras experiências de outras vidas. Eu sei que para vocês isso talvez seja extremamente novo, mas para que vocês possam entender como a mãe, por que que a mãe tem esse poder de curar o filho, precisa entender o mecanismo que faz com que ela tenha acesso ao corpo e ao emocional do filho. E é por isso, por causa desse entrelaçamento que tem entre os campos energéticos, emocional e espiritual. O corpo físico se separou, mas os outros corpos, eles permanecem ainda fundidos. E para que isso? Para que o bebê possa sobreviver. Porque tudo para ele aqui no mundo físico é novo. Apesar de ter todo o histórico na sua alma, no corpo físico ainda não tem os registros do que ele precisa para sobreviver. Entenderam? E o mais incrível de tudo isso, dessa conexão, é que um divide com o outro. Há uma simbiose. Tudo que a mãe sente, o bebê sente também. E a mãe também, tudo que o bebê sente, ela lê. Por isso que a gente diz, a mãe tem um sexto sentido. A mãe, basta olhar para o filho, já entende, às vezes o balbuciar, ela já compreende o que o filho tem a dizer. Essa conexão a nível de alma, essa conexão com a informação do campo energético dos dois. É como se os dois fizessem leitura telepática. É como não? É assim. Entre mãe e filho, há uma comunicação telepática. Infelizmente, não é consciente de nenhuma das das duas partes. Se fosse, né, nós estaríamos bem mais evoluídos. Mas a gente não tem consciência, a gente só tem a intuição, a gente tem a impressão de que a gente lê o nosso filho, que a gente interpreta sem ele dizer as palavras. E por que que isso é importante? Porque esse campo emocional da mãe afeta profundamente o comportamento dos filhos, inclusive na manifestação de doenças físicas. O filho, a criança, ela vem para ser espelho de tudo aquilo que a mãe guarda no seu inconsciente e não quer olhar. Então, todo o seu lado sombra, aquelas coisas ruins que ela tem vergonha, aquilo que ela não quer admitir para ela mesma, muito menos para as outras pessoas, então ela esconde. Então, tudo isso vem à tona quando um filho nasce. E o que que é essa sombra? É aquilo que, né, que a gente geralmente renega, esconde, são as nossas situações traumáticas, os nossos comportamentos que são disfuncionais e que a gente mesmo não aprova, a nossa personalidade, que a gente é acostumada a classificar como ruim, aí a gente quer esconder, o nosso modo de reagir, que também às vezes não é tão adequado, e você quer esconder, você controla, você mascara. Então, você está escondendo a sua essência, porque a essência nossa tem a dualidade. Tem o lado brilho, o lado luz, e tem o nosso lado sombra. Quanto mais a gente tenta esconder e negar, mais ela nos adoece. E aí adoece primeiro os filhos, através dos comportamentos. Então, por isso que é importante entender sobre essa conexão. Então, para curar o seu filho, você vai ter que enfrentar a sua sombra. Foi por isso que a mentoria Maternar com Propósito foi pensada. Porque maternar com propósito é exercer a sua maternidade na integralidade. E a função primordial da maternidade não é, por incrível que pareça, não é criar um novo ser humano. A maternidade vem para nos curarmos. Se a gente não tivesse filhos, a gente nunca mais ia olhar para as nossas dores e as nossas dificuldades. A gente ia passar mais uma encarnação acumulando dívidas e não desenvolvendo, porque a gente não consegue ver. Está tão lá no inconsciente, a gente sente que algo está incomodando. Desculpa, gente. Eu estou
fora de quem eu realmente sou, mas eu não sei o que é. Mas os filhos vêm mostrando. Por quê? A dinâmica da mulher, o feminino dela, a natureza é cuidadora. Então, nasceu uma mulher, nasceu uma cuidadora. Então, ela abdica de si para cuidar do outro. Isso é inerente ao feminino. E a natureza, já sabendo disso, já sabe que a gente se deixa de lado, não se prioriza, que a gente só se preocupa no bem-estar dos filhos. Então, Deus, na sua imensa sabedoria, já trouxe os filhos para nos trazer essa sombra, essa coisa que a gente esconde. Então, para você curar o seu filho, você vai ter que conscientizar dos seus traumas, você vai entender que parte de quem você são crenças falsas. E crenças falsas precisam ser modificadas porque tiram você da sua essência. Você vai ter que transformar aquela dor, então você vai ter que ressignificar, você vai